venho trazer hoje um tema pra gente que está no capítulo 18 do nosso evangelho, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E dentro deste capítulo tem, a partezinha do muito se pedirá àquele que muito recebeu. Então, como diz o tema da nossa palestra de hoje, a quem muito foi dado, muito será pedido, cobrado, porque se nós estamos aqui aprendendo, nós temos a possibilidade de, como hoje estou aqui, de share um pouquinho daquilo que a gente aprende. Nem sempre não somos, na verdade, né, donos da verdade, não temos todo o conhecimento, mas conforme a gente vai aprendendo, a gente pode dividir um pouquinho daquele aprendizado que a gente teve. Neste capítulo, ele enfoca esse tema de a quem muito foi dado, muito será pedido, nos itens 10, 11 e 12. E Kardec começa trazendo para a gente uma fala de Lucas, do Evangelho de Lucas, do capítulo 12, nos versículos 47 e 48, aonde ele diz que o servidor que soube a vontade do seu senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será abatido rudemente. Mas aquele que não soube da sua vontade e tiver feito coisas dignas de um castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver dado, e se fará prestar maiores contas àquele quem se tiver confiado mais coisas. Quer dizer, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu tenho que dividir, né? Não temos que ser egoístas, segurar com a gente, e além do dividir, agir corretamente, né? Se a gente tem o conhecimento, por que eu vou agir errado? Eu tendo conhecimento, eu tenho que agir de uma maneira mais certa. Aquele que não teve acesso ao conhecimento, este sim, não tem como ser punido igualmente aquele que teve o acesso. O que diz isso pra gente? O que essa passagem nos traz, né? É um chamado à responsabilidade, né? Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo e não o praticar, com certeza não vai ter a mesma condição daquele que realmente não conhece, né. A gente entra aqui com uma frasezinha que eu queria perguntar para vocês, exatamente isso. O que você tem recebido ultimamente? Hein? É o que você tem buscado? Ou tem vindo alguma coisa diferente para você, para que isso seja a base do seu aprendizado e da sua evolução, né? Nem sempre nós recebemos o que queremos, mas nós recebemos aquilo que nós merecemos e precisamos para a nossa evolução, né. Então pensa um pouquinho, depois você reflete, a hora que for lá para o travesseiro, que é o melhor lugar onde a gente tem para medir a nossa consciência, você veja direitinho o que você tem recebido ultimamente, de que maneira você tem recebido, de que maneira você tem aceitado e como você tem feito para transformar, tá. Aí eu trouxe algumas coisas para a gente começar a pensar um pouquinho, né. Eu tenho recebido auxílio? Eu tenho recebido alegrias, amigos, oportunidades, trabalho, saúde, amor? Ou, por outro lado, eu tenho recebido ofensas, calúnias, desprezo, incompreensão, dificuldades financeiras, doença, né? Isso tudo a gente precisa, não digo medir, mas analisar, né? De que maneira a gente tem recebido isso tudo. E analisando isso, o que nós vamos tirar disso tudo? Qual o aprendizado que nós estamos levando com isso? Porque essas oportunidades, sejam elas boas ou ruins, nós estamos aqui encarnados neste planeta para evoluir. Então, sejam elas boas ou ruins, que
aprendizado eu vou tirar disso tudo para que eu tenha um pouco mais de conhecimento da doutrina do nosso mestre e agir a partir disso de uma maneira diferente? Ou continuar agindo no bem, com todo aquilo de bom que eu tenho recebido. Mas a gente vai discutir isso tudo um pouquinho mais para frente, né. Aí eu trouxe pra gente opa, tinha voltado lá, desculpa. Hã, uma frasezinha que eu peguei em Paulo, no 1 Coríntios, né, e ele traz pra gente, assim: "Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino", né. Se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver, assim, tudo passa na vida da gente, né. Quando há um problema, sempre tem uma solução. Basta a gente olhar com os olhos de ver e ouvidos para ouvir. Mas acima de tudo, com a vontade para aprender. Então a gente vem de uma situação, nós éramos crianças, de onde a gente vem de uma infância espiritual e estamos aqui para uma evolução. Muitas vezes a gente acaba julgando que uma dificuldade como aquelas que eu já falei lá atrás e muitas outras que se passam na vida da gente, né, eh, como elas que elas sejam insolúveis, que a gente não tem como resolver esses problemas, mas nós temos sim. A solução existe, a solução é real, basta que a gente vá atrás, que a gente busque o conhecimento, que a gente evolua da nossa infância espiritual para a gente já passa por aquela fase de adolescência espiritual, onde a rebeldia está grande dentro da gente, mas que a gente chegue a uma fase adulta, um pouco mais madura, não digo nem adulta, mas uma fase mais madura dessa nossa evolução, né. Problemas nós vamos ter sempre. Eles também nos são trazidos para que a gente evolua, como eu falei para vocês, né. Toda dificuldade, todo problema que a gente tem, ele vem com o objetivo de um aprendizado, de nos trazer uma lição, né. E aí tá aquilo, o que que eu faço com essa lição aprendida quando eu era lá aquele menininho, aquela criança espiritual, né. O que que eu faço? Eu tento entendê-la, tento absorvê-la e vou em frente, ou eu me coloco numa posição de vítima, que eu estou recebendo aquilo como uma punição, vou ser ingrato, o que que eu vou fazer disso? Gente, Jesus nos trouxe que as experiências e os conhecimentos recebidos dele, né, são os presentes mais belos que a gente pode ter do nosso pai. E qual pai que não quer o bem para o seu filho, né? E tudo aquilo que a gente recebe, o que nos pede nessa lição é que realmente a gente transforme isso tudo em ações. Né, essas ações que a gente vai deixando de ser aquele menino opa, pulou de novo aqui, desculpa gente. Primeira vez a gente está aqui ainda, a gente deixa de ser aquele menininho, né, e passa a ter uma maturidade maior para a gente compreender tudo aquilo que nos chega, tudo aquilo que nos é dado, porque tudo é recebimento nosso, né. A gente, tem que ver que nós somos seres individuais, nós somos seres únicos. O Pai criou cada um de nós como seu filho único, né. E nós trazemos bagagem milenar das nossas encarnações. Então, esta é a passagem que a gente diz desta infância espiritual para uma maturidade espiritual, né. Ao longo de todas as encarnações, né, nós somamos esses conhecimentos, e esses conhecimentos, essas experiências, essas vitórias, muitas vezes a gente acha que a gente está fracassando numa encarnação, mas não estamos.
tudo vem para o nosso crescimento. E esse crescimento, ele vai nos fortalecer, sejam os fracassos, as dificuldades, as vitórias, eles vão nos fortalecer como espíritos imortais que somos. Né? Essa bagagem toda, ela nos permite enfrentar com coragem os novos desafios. E ainda mais, ela nos dá a capacidade de nos conectarmos cada vez mais com a espiritualidade maior, com o nosso Pai, o nosso Criador, e auxiliar esses espíritos de luz nessa transição planetária que nós estamos passando. Olha a responsabilidade, como eu falei no início, que nós temos. A responsabilidade é muito grande. E a gente, no momento em que veio e assumiu essa responsabilidade, nós temos que tocar em frente, nós temos que seguir com aquilo que nós propusemos a fazer nesta encarnação. E nós podemos sim, né? Qual foi a grande lição que a humanidade teve agora, nesse último ano e pouco que a gente teve, né? Nós nos sentimos mais fraternos. O que esta pandemia nos trouxe foi muita dificuldade, sim, dificuldade material, saudades, sentimentos, aflorou em todos nós muitas coisas. Nem em todo mundo, por um lado bom, para outros, por um lado com um pouco de mais de dificuldade. Mas o que mais nós sentimos falta neste momento? Da fraternidade, do poder abraçar, do poder visitar as pessoas que a gente ama, do poder, estar junto, a troca de sentimentos. Essa dificuldade foi para a gente muito grande, porque nós nos isolamos. Isolamos porque, neste momento, a gente estava vivendo um momento em que realmente nós precisávamos, né, infelizmente, de olhar um pouquinho mais para dentro de nós e cuidar também do outro de uma maneira diferente, cuidar do nosso planeta de uma maneira diferente, pois ele é a nossa casa aqui. Nós estamos aqui neste momento, né? Essa aqui é a nossa casa e nós temos que cuidar dela de qualquer jeito. A gente precisa tomar conta. Isso tudo nos é trazido como lições, com tudo aquilo que nós estamos recebendo, com tudo aquilo que nós estamos tendo em nossas mãos para que nós possamos aprender e agir. Nós temos que agir. Né? Passando um pouquinho mais à frente, a quem muito foi dado, muito será pedido, significa que dos espíritos mais amadurecidos, mais informados e mais conscientes das verdades espirituais, é esperada maior vigilância sobre aquilo que sabem. Né? O processo de conscientização das verdades espirituais é irreversível. Uma vez que nós aprendemos, ele está ali. E o que eu vou fazer com todo esse aprendizado? Né? E isso tudo é muito importante. A gente precisa ter essa conscientização e agir com tudo aquilo, porque nós somos recebedores de dádivas divinas. Olha a possibilidade que a gente está tendo, que hoje, mesmo não estando face to face, né, juntos ali, a gente está tendo essa oportunidade de aprender de uma maneira diferente. O que foi que essa pandemia também nos trouxe? A possibilidade dessa conexão que a gente está tendo, que por mais que nós não estejamos perto, nos abraçando, a gente está fazendo essa troca. A troca de conhecimento, a gente está se vendo, a gente está tendo a oportunidade de nunca parar, da gente sempre buscar a nossa evolução, né? É importante para todos nós sabermos, opa, acho que eu tirei aqui. É importante, né, para todos nós que somos hoje aprendizes do Evangelho de Jesus. A gente está conhecendo um pouquinho mais,
mas a gente ainda é um aprendiz, porque nós estamos aqui e somos trabalhadores com o aprendizado que nós temos, né. Mas é importante que a gente já perceba a nossa posição em relação a esse conhecimento espiritual libertador de nossas almas, que ao mesmo tempo que nos liberta, ele também nos categoriza a responder à lei sábia e justa da vida, né, com um grau de rigor e responsabilidade. É o que a gente está pedindo desde o começo nesse estudo, responsabilidade. Quando a gente pega o evangelho, este capítulo 18, ele já passou da metade do evangelho, bem um pouquinho mais para frente da metade, não está no fim ainda. Mas isso significa o quê? Que nós já temos uma bagagem, né. E com isso tudo, a gente já tem como agir e seguir em frente, dentro dos princípios da doutrina do nosso mestre Jesus. Hum? Nós já aprendemos, nesse ponto, que nós não somos apenas um corpo material. Nós já aprendemos, sim, que nós somos um espírito imortal, mas ainda assim, muitas vezes, nós nos comportamos como se fôssemos somente um corpo, usufruindo das coisas que nos trazem somente prazer, querendo fugir da dor, das despreocupações, das questões do nosso espírito. Só que nós também já aprendemos a esse ponto, né, que a lei de ação e reação nos alcança em qualquer momento da nossa vida. E que nós, atos, que não são aqueles atos, seguindo os ensinamentos do nosso mestre Jesus, nós vamos sofrer consequências desses atos que nós praticamos sem seguir os ensinamentos do nosso mestre, né. E ainda assim, muita gente ainda vive naquela coisa de que eu ainda quero levar vantagem em tudo. Tendo aqui, nesta encarnação, aquela sensação de que toda sua satisfação é somente com o bem material, sem ver a riqueza do que nós estamos tendo num crescimento espiritual com tantos ensinamentos que essa doutrina nos traz, né. Nós já aprendemos também que a reencarnação é fator de misericórdia divina, a fim de que nós conquistemos vida após vida, todas as encarnações, a perfeição relativa que nos cabe alcançar com o nosso desenvolvimento espiritual. A gente não regride espiritualmente. A gente pode ter alguns atos pelo nosso livre-arbítrio que nos levam não a dar um passo para trás, mas que nos façam repensar nessas atitudes quando nós tomamos esse conhecimento, para que a gente siga em frente. Mas regressão nós não temos espiritualmente. Nosso espírito está em constante evolução, mesmo diante de nossas atitudes errôneas. Hum? E com isso, a gente precisa saber usufruir de tudo isso que a gente tem aprendido. Outra coisa que a gente já aprendeu é que nós atraímos as companhias espirituais segundo a sintonia que nós estamos vivendo, com os nossos hábitos, as nossas atitudes, os nossos gostos, aquilo que nós escolhemos para nós, né. Ou nós sintonizamos com os nossos irmãos espirituais elevados, ou nós nos sintonizamos com aqueles nossos irmãos menos esclarecidos, que acabam influenciando, porque nós também ainda somos vulneráveis, né. Nós precisamos sim, ter sempre o nosso pensamento, a nossa atitude ligada nesse mestre maior. Esse mestre que nos trouxe tantos ensinamentos, tantas palavras, tantas parábolas, que nos trazem um aprendizado muito grande. Basta com que a gente
abra o nosso coração e a nossa mente, porque nessa hora a gente tem que estar ligado para que a gente aprenda e atue nesse caminho, né. Outra coisa que nós também já temos problemas e que muitas vezes nós nos queixamos, mas nós não podemos nos queixar, porque são presentes divinos para a gente, né, são os nossos familiares. Nós já temos noção que os nossos familiares são, muitas vezes, aqueles companheiros mais difíceis da gente lidar. E isso, na verdade, eh, vem para o nosso principal aprendizado, da convivência. E vem para que nós nos reconciliemos com esses espíritos que em outras vidas nós pudemos ter algum desafeto, mas ainda assim, muitas vezes, a gente ainda faz aquele joguinho, né, de revanche, de vingança, de hostilização, mas a gente tem que ter dentro de nós que tudo que nos é dado para a gente melhorar. E conforme a gente vai melhorando, o que que a gente vai fazer? A gente vai agindo melhor, a gente vai se desenvolvendo e a gente vai crescendo, né. O que que a lei divina nos traz? A lei divina nos traz amar ao próximo como a nós mesmos. E como que nós não vamos amar aqueles que são os nossos mais próximos? Aqueles que são os nossos familiares, aqueles que convivem conosco, seja no trabalho, aonde for, né. O que que nós temos que trabalhar dentro de nós e que nós já estamos dando, assim, um grande passo. A gente não tem como dizer que não, porque nós estamos num momento de transformação do nosso planeta e nós não estamos aqui por acaso. Nós temos que acabar com o nosso orgulho e o nosso egoísmo, e fazer com que isso tudo se transforme em amor, pois Jesus só nos trouxe o amor. Ele trouxe por palavras firmes, ele trouxe por ensinamentos, mas ele só nos trouxe o amor como o maior exemplo de todos para todos nós. E ainda no livro dos Espíritos, né, a gente tem lá que não basta só a gente ser bom, é imprescindível fazer o bem. E como não fazer o bem diante de tantas benesses que a gente tem tido? Dificuldades são benesses, doenças são benesses, mas principalmente aquilo de bom que também a gente tem recebido, porque o nosso pai só quer o melhor para os seus filhos. E querendo o melhor para todos nós, o que que nós temos? O melhor dele, porque nós somos centelhas divinas. Cada um dentro de si tem um pedacinho de nosso pai. Nós somos seus filhos. E é assim que nós temos que caminhar. Eu posso até receber sentimentos que me deixam tristes, mas como que eu vou aprender com eles e transformar esses sentimentos para que eu possa replicá-los como amor? Né. São tantas perguntas, né, que eu estou fazendo aqui, mas é bem para a gente parar e refletir mesmo naquilo que a gente está realmente precisando para a gente ser melhor a cada dia, com tudo aquilo que a gente recebe, porque nós vamos ser cobrados, né. Nós vamos ser perguntados: "O que eu fiz enquanto eu estive aqui nesta encarnação? O que eu fiz enquanto eu tive à minha disposição estes ensinamentos maravilhosos dessa doutrina?". Então isso tudo a gente tem que ter dentro de nós e sentir aqui, que tudo que vem para mim é para o meu bem. E se é para o meu bem, eu também posso agir para o bem do meu próximo. Hum. Aí vocês podem me perguntar, dessa vez vocês me perguntando, né: "Então para que que eu fui me esclarecer? Se o ignorante vai ser menos, cobrado do que eu que tenho esclarecimento? Não seria melhor viver na ignorância com esse atenuante, né, do desconhecimento? Eu não vejo, eu não falo, eu não escuto, eu não falo, eu não vou ser então tão cobrado?". Mas gente,
olha o que nós temos na nossa mão. Nós vamos viver na ignorância? De jeito nenhum. O espiritismo traz para a gente, né, ele como consolador prometido, ele é o iluminador das nossas almas. Ele retira dos nossos olhos toda essa venda da ignorância. Ele revela com clareza essa verdade inconfundível, a verdade espiritual da vida imortal em todos os seus aspectos. E também com todas as suas responsabilidades. Olha, de novo a responsabilidade. Eu não estou aqui encarnado para passar por essa vida sem viver. Muitos aqui estão que nada fazem. Mas nós que tivemos a oportunidade de aqui estar, nós temos sim muita responsabilidade. E isso é o que traz essa passagem, que foi a maior lição que eu tirei, mais uma vez estudando esta passagem. Hum. O saber espiritual nos ilumina a razão. E é possível, com um pouco de coragem, né, e valentia, enfrentar desde agora as nossas imperfeições morais, porque todos nós ainda temos. Se não as tivessem, nós não estaríamos aqui, né. Basta o primeiro passo, basta um pouquinho de coragem para que a gente dê o primeiro passo mesmo, tirar de dentro de nós todas essas imperfeições morais, que nos trazem essas consequências amargas, essas dificuldades, e verem tudo isso. A beleza das nossas leis divinas, das leis que o nosso mestre nos trouxe, dessas diretrizes ético-morais que são trazidas em todos os ensinamentos do nosso mestre Jesus. A gente já estudou a esse ponto as leis divinas, nós temos tantas delas, a lei do amor, a lei do trabalho, e vai seguindo em frente com tantas que a gente tem estudado e que estão aqui na nossa vida, no nosso dia a dia, né. A lei de ação e reação que nós falamos há pouco, o que eu quero para mim eu vou fazer para o outro? Hum? E continuando aqui, eu trago que Jesus deixou-nos o sublime convite: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei". Quantas vezes a gente tem feito isso? Eu estou cansada, eu estou esgotada, eu estou sobrecarregada. Eu tenho buscado o colo de Jesus ou eu tenho me lamentado? Eu tenho buscado esse auxílio maravilhoso que a gente tem em mãos para a gente buscar no nosso coração, ou eu tenho me lamentado e reclamado? A gente já viu lá atrás que a reclamação não nos leva a nada. Se eu estou passando por um momento, eu tenho que aprender com ele, e eu tenho que ter a certeza de que eu tenho o colo de Jesus para me deitar nesse momento em que eu estou passando, e que isso vai me trazer muito aprendizado, porque quanto mais sabemos da verdade, mais estamos livres da ignorância que nos aprisiona. E a gente tem essa fé, essa coisa maravilhosa de Jesus que está aqui, sempre nos amparando. E ainda, não sozinho, quantos espíritos de luz designados para estar conosco, iluminando o nosso caminho, nos fortalecendo cada vez mais, nos trazendo muito aprendizado para que nós possamos dali para frente replicar este aprendizado. Nós não estamos nunca sozinhos. Aí a gente tem, no final deste capítulo, que ele traz para a gente que o espiritismo vem multiplicar o número de chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número de escolhidos. O que que eu escolho para mim, gente? Se a gente voltar lá naquela perguntinha do início, o que que eu tenho recebido? O que caminho eu estou escolhendo para seguir em frente? Hum? E aqui
eu queria deixar bem para vocês, assim, nós já fomos chamados, tanto que nós estamos aqui, né. Se não fôssemos, não estaríamos aqui dispostos a estudar, a seguir em frente e a se melhorar. Então, vamos continuar aqui, como nos diz, com a fé, para que a gente seja realmente os escolhidos. Nós temos que passar ali pelaquela porta estreita, não é? Que tanto nos foi pedido. Eu trouxe aqui também, para a gente finalizar, um texto que depois eu só, como diz a Marisa, vou deixar aquela coisinha assim, para vocês se sentirem assim, instigados a buscar esse texto. É um texto que ele não vem do espiritismo, mas ele é bem grande, tanto que eu não vou ler ele inteiro, eu vou ler só alguma passagenzinha e explicar um pouquinho dele, tá. É um texto da Ordem Rosa Cruz que chama Eu Te Compreendo. Ele para mim trouxe também, assim, na leitura total, muita coisa ligado a esse nosso estudo. Por quê? O nosso pai sempre vai compreender, mesmo a gente diante das nossas atitudes erradas, né, alguma coisa que a gente faça que não está conforme as leis divinas, mas ele vai nos compreender. Não que ele possa aceitar, mas ele vai nos compreender, porque nós ainda somos seres em construção, espíritos, né, em evolução. Então, ele começa o texto, né, a pessoa que fez o texto, que não tem na verdade o nome do autor, eu não achei o nome do autor, tá, eu só vi que é um texto da Ordem Rosa Cruz, que diz assim: "Eu sei das tuas tensões, dos teus vazios, da tua inquietude". Somos nós aqui, né. "Eu sei da luta que tens travado à procura de paz. Sei também das tuas dificuldades para alcançá-la. Sei das tuas quedas, dos teus propósitos não cumpridos, das tuas vacilações e dos teus desânimos. Eu te compreendo". Aí ele discorre um monte de coisa, falando do que ele compreende, né, as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, a nossa carência, as nossas mágoas, os nossos medos, tudo aquilo. Mas ele diz uma coisa aqui, da metade do texto para frente, aonde diz assim: "Eu te compreendo, mas eu não te apoio. Tu és o único responsável por esses sentimentos. A vida te foi dada de graça e existem em ti remédios para todos os teus males. Se, no entanto, preferes a autocomiseração ao invés de mobilizares as tuas energias interiores, então nada posso te oferecer. Se preferes sonhar com um mundo perfeito ao invés de defrontar os limites de um mundo falho e humano, nada posso te oferecer. Se preferes lamentar o teu passado e encontrar nele desculpas para pela tua falta de vontade de crescer, nada posso fazer, né. Ele vai discorrendo, é um texto lindo, 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 e que ele diz que nós precisamos nos apressar, que nós precisamos buscar tudo isso de maravilhoso que a gente tem recebido do nosso Pai maior, como um aprendizado, e passar a agir conforme o aprendizado que nós temos. Porque as ferramentas estão aqui, né. E ele continua dizendo que: "Eu te compreendo, mas em nome do verdadeiro amor, eu não posso te apoiar se recusas buscar no âmago do teu ser as respostas para os teus descaminhos. Se dás importância aos sussurros inferiores, né, se você fecha o seu ouvido para as coisas que estão para os chamados que estão ao seu redor. Quantos chamados nós estamos tendo? Quantas são oportunidades que se abrem à nossa frente? E ele ainda diz aqui no texto que se perdeste a confiança a ponto de não poder entregar a tua vontade, né,
a força onipotente de nosso Pai, se você não quer ver a luz, se você não consegue encontrar no íntimo das coisas aquele ponto seguro de equilíbrio, do meio de todas as tormentas e vicissitudes, se você não aceita que você é um viajante com todos os imprevistos e acidentes das jornadas, se você não quer usar o seu tempo, né, ele realmente não pode fazer nada por nós. Aqui cabe aquilo que eu estava falando no começo, da importância de nós darmos o primeiro passo, da importância de nós termos a vontade de seguir. E no final do texto ele nos pede assim: entra nos teus sentimentos sem os julgar. Não fuja deles, não os evite, não queira resolvê-los escapando deles. Depois terás que encontrar com eles novamente. É apenas um adiamento, uma prorrogação. Torna-te presente, por mais que doa. E assim, e se assim fizeres, algo de muito belo acontecerá. Olha o que nós temos, gente. Tudo que nós temos aqui é belo em nossas vidas, seja pelo amor ou pela dor. Vamos enxergá-los como belo, porque são presentes divinos que nós estamos recebendo para que nós possamos continuar a nossa jornada. Assim como a noite veio, ela também se irá. E então testemunhar o ser do dia, pois à noite o sol escurece até a meia-noite, e a partir daí começa um novo dia. Quantos novos dias nós temos para recomeçar a nossa jornada? Quantas oportunidades! E ele vai terminando o texto assim, ó: se assim fizeres, sentirá brotar dentro de ti uma força que diz e te sentirá renovado na esperança e a vida entrando em ti. Nós temos vida todos os dias. Se assim fizeres, entenderás com o coração que a semente morre mesmo, totalmente, depois de germinar e que a morte antecede a vida. Olha as nossas reencarnações. E se assim fizeres, poderei dizer-te então: eu te compreendo. E que assim tens todo o meu apoio. E verás com muita alegria que justamente agora já não precisa mais do meu apoio, pois foste buscar dentro de ti o que encontraste dentro da própria dor. Então, nós somos os responsáveis por aquilo que nós vivemos na nossa vida. E ele termina o texto dizendo assim: o homem traz a semente da vida dentro de ti. O que quer que lhe aconteça, acontece por causa própria. As causas externas são secundárias. As causas internas são as principais. Existe a possibilidade de uma transformação, o que só você pode conseguir. Basta querer. Então aqui eu trago para vocês mais uma vez aquela palavrinha. O que nós estamos recebendo? O que nós estamos fazendo com o que nós estamos recebendo? E isto se chama responsabilidade. Vamos ser responsáveis, vamos buscar o melhor de nós, para que a gente multiplique da mesma maneira como Jesus fez. Nós estamos aqui na seara crística maravilhosa, que nos traz todos esses ensinamentos. E nós estamos fazendo o que deles? Porque nós vamos ser perguntados: o que fizestes com tudo aquilo que eu te dei? Essa foi minha mensagem de hoje para todos vocês. Eu espero que eu tenha trazido esclarecimento e acalentado muitos corações aí, que eu sei que hoje em dia a gente está nesse períodozinho aí de muitas dificuldades, né? Mas dificuldades que são boas para o nosso crescimento.